Ô, Romano, sabe quem apitou Palmeiras e Cuiabá? Eu vi a peça. Anderson Daronco. E a notícia do dia, que está inclusive no itatiaia.com.br, no canal da Rádio de Minas, no YouTube também, toda a repercussão disso. Enfim, foram divulgados os áudios do VAR referentes a Flamengo e Atlético, também referentes a Atlético e São Paulo, jogos em que o Atlético acabou tendo reclamações, no jogo contra o São Paulo com mais veemência, mas chamou atenção porque no jogo Atlético e São Paulo houve aquela polêmica, aquela treta, parte 125, Hulk contra Daronco. Ficou faltando, Márcio Rezende de Freitas está conosco aqui no apito final. Apesar dessa divulgação e com uma certa demora dos áudios, ficou faltando algo. Ficou faltando justamente o áudio principal, o áudio da treta, hein, Márcio? Boa noite. Boa noite, JVC. Realmente, né, a CBF e a Comissão de Árbitros divulgaram hoje, com muito atraso, né, os áudios, mas o principal, né, não foi divulgado, né, JVC? Nós estamos aguardando aí ansiosamente, porque é tudo gravado, do início até o finalzão do jogo, enquanto eles descem ali para os vestiários após jogo. Esse confronto, vamos chamar assim, ao final do jogo do Hulk com o Daronco. E era importante revelar esse áudio, por quê? Porque a gente saberia o que cada um disse, né? Fica a palavra de um contra a não palavra de outro, que o Daronco preferiu não falar, né? E a gente vê uma blindagem dos árbitros aí, principalmente dos árbitros FIFA pelo CNM, porque nós estamos vivendo aí retas já, né, quase que finais dos campeonatos, né, Série A, B, Copa do Brasil, etc. E o CNM precisa dos árbitros, né? Então ele está blindando os árbitros, né, porque ele precisa deles nas escalas. Mas eu acho que o jogo não deveria funcionar assim. Errou, tem que ser punido sim, como já fui, né, e na nossa vida pessoal é assim, funciona dessa forma, né? Agora o que não pode é acobertar o erro dos árbitros, os árbitros cansados aí continuarem apitando e os erros continuarem acontecendo por cansaço às vezes dos árbitros. Não é má fé, posso afiançar isso, é porque estão cansados mesmos. Nos lances, né, do VAR hoje, que a CBF e a comissão divulgou, para mim o lance do Igor Rabelo no jogo contra o São Paulo, concordo com a arbitragem, né, não impacta na ação do Igor Rabelo, já falei isso inclusive, né? Agora o duro é ver o Adriano Milcivski, né, chamar o Hulk de Fred, né? É difícil, né? Agora o VAR eu já disse para vocês várias vezes, é uma torre de Babel, né? Falam todos ao mesmo tempo. É para ser um momento ali de calma, sem estresse, né? O árbitro de campo passar aquilo que ele viu ali no campo de jogo e o VAR, olhando as imagens, recomendar ou não uma revisão. O VAR está ali para isso, não é para ficar interpretando um lance, né? Se existe uma dúvida, se o lance é fino, como disse o árbitro, né? Se é ajustado, a decisão é do árbitro, não do árbitro de vídeo, do VAR, né? Nos lances do Flamengo, para mim, acertaram, né, nos dois lances. Houve o gol, o primeiro, o segundo, se não me engano, a bola passa, e o primeiro da disputa, que no momento eu até falei que seria uma falta, não foi. Gol legal também. Perfeito, Márcio. Me chama muita atenção, Emerson Romano. Primeiro, a demora para divulgar os áudios do jogo. Demorou demais para sair o áudio desse Atlético e São Paulo. E quando sai justamente sem a polêmica principal, sem o detalhe principal, sem a revelação se houve de fato a fala, se não houve de fato a fala do Daronco. Quem está errado, quem está certo, vai continuar por baixo dos panos essa situação. De fato, o Márcio falou em proteção e o árbitro está sendo protegido nesse momento, que o CNM precisa dos árbitros. Acho ruim, acho que quanto mais transparência, melhor. Eu acho que a gente tem que caminhar rapidamente para que o futebol seja mais transparente possível, mais claro possível. Se o cara errou, se o cara não errou, ou se o erro foi de fato grave, que o cara seja punido, que seja clarificada a situação, para não ficar disse-me-disse, porque fica muito chato e é ruim também para a lisura do campeonato, Romano. E principalmente quando você tem dois pesos e duas medidas. Você tem, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, e acho que esse áudio do Daronco, ele só saiu depois da pressão do Palmeiras no jogo dele, e do Palmeiras saiu rapidinho, né? Do Atlético demorou um tempão, e acho que
para a lisura do campeonato, tem que parar com 2 pesos e 2 medidas. Por exemplo, no jogo do Palmeiras contra o São Paulo, o VAR, a equipe do VAR foi punida. Até o Emerson de Almeida Ferreira, que é aqui de Minas Gerais, da Federação Mineira. O árbitro não. Foi punido o VAR. Mas a decisão, quem tomou a decisão foi em campo. Então foi o árbitro. Ele não seguiu a recomendação do VAR. Mas o VAR é que pagou o pato. A gente teve o Klaus ontem tendo um erro. E aí, eu puxo pelo que disse o Márcio com relação ao cansaço. Estão sempre sendo os mesmos nas rodadas seguidas do Campeonato Brasileiro. Isso causa um cansaço mental. Não é só cansaço físico. E o corpo já está dando sinais. Eu chamo a atenção aqui para o jogo do América contra o Cuiabá, em que o Klaus teve que ser atendido pelo departamento médico do América e quase foi substituído. E escolheu terminar o jogo, né, Romano? Quando ele poderia ter se preservado. Inclusive, se não me falha a memória, era o Marco Aurélio Fazecas, que era o 4º árbitro, que já estava pronto para poder entrar, e ele levou o jogo, ele não quis sair. Então, se você pegar as rodadas do Campeonato Brasileiro, Daronco, Voaden, Klaus, aí você tem o outro árbitro que vai para a Copa do Mundo. O Wilton, aí vem o irmão dele, e sempre os mesmos. Isso mostra, primeiro, que para mim, eu posso estar redondamente enganado, tá? E posso estar falando uma besteira gigantesca aqui. Mas para mim mostra que o CNM não tem confiança em outros árbitros, só confia neles. Agora, tem um detalhe. Ele vai usando o Wilton e vai usando o Klaus o tempo inteiro, esses caras vão chegar arrebentados na Copa do Mundo. É verdade, tanto Romano. Física quanto mental. Verdade. Até falei de lisura daqui a pouco, importante destacar. Não estou dizendo que eu não acho que eu acho que não há lisura no campeonato, tá? Estou dizendo que transparência é fundamental para que nada seja contestado, né? Para que as decisões estejam claras, para que o impacto delas seja de fato o necessário no campeonato, nas decisões, porque de fato não há muita lógica a gente ficar aqui há semanas tratando de uma polêmica e esperando que os áudios fossem divulgados, esperando que o outro lado se pronuncie, que haja uma palavra oficial sobre uma situação que é grave, uma palavra que é grave, que é tratada de fato, ou deveria ser tratada de fato como uma situação grave, e quando os áudios são divulgados, simplesmente o áudio principal não aparece. Isso realmente eu acho negativo.